Muito bom dia, me chamo Gustavo Bertanha. Quando eu aperto esse play, eu venho aqui falar com você, né? Vai parecer coisa de igreja isso, né? Mas são pessoas, né, que têm problemas na família ali, né? Em inúmeros casos. Por que as pessoas bebem, né? Então é uma coisa que falta conhecimento para lidar. Por quê? Porque o álcool é uma fuga. E se está precisando fugir de uma solução, né? Alguém que está com problema no trabalho, né? Que chega em casa estressado, pesado, ou a pessoa que tem um problema dentro de casa mesmo, né? Então quando eu aperto o play, não é que eu seja o maior solucionador de todos, que eu sou o mestre dos magos, que eu vou fazer desaparecer ali, né? Ou o Mr. M, que vai fazer desaparecer todos os problemas da vida, mas de cada pouco, né, que você coloca, um pingo de reflexão, que a pessoa começa a trabalhar a cabeça dela com isso, né, uma reflexão, uma coisa que às vezes está adormecida, uma coisa que eu sempre gosto de dizer é o seguinte: não nos impor, né, não vamos impor em cima de alguma coisa que a gente nem faz ideia de que existe, né? Então muitas pessoas falam, não precisa saber sobre isso de inteligência emocional. O que é inteligência emocional, né? Inteligência emocional é uma ferramenta para você trabalhar na forma de como você vai se expressar, né? A forma de como você vai estar colocando um assunto, de como você pode falar assim, então eu me envolvo com certos tipos de pessoa. Por causa disso, eu não sabia, né? E às vezes a gente acha que a gente não precisa, que a gente sabe de tudo. O assunto de hoje, né, é ambiente, né? O meio no qual nós convivemos. O que eu comecei aqui a falar com vocês são muitas coisas de influência que nós temos na nossa criação, né? Que dão vários gatilhos e pontos que a gente para refletir em cima daquilo, né? Vamos supor, um pai que jogou uma criança para aprender a nadar. Aí a criança falou, vai aprender a nadar, se vira, tome seu método aí, você tem que aprender a se... Talvez aquela criança, né, saia ali, se vire, talvez ela pegue um trauma. Depende muito, então, da forma como foi passado e depende muito da forma como aquilo ali vai ser absorvido pela criança. Então tem esse meio, o meio de quando você fala e o meio de como aquilo é absorvido. Isso é inteligência emocional, né? Não dá para solucionar tudo, porém você tem uma gama, né? Um leque de coisas ali para você minimizar ou tentar solucionar. Tem coisas que a gente tem que aprender a conviver, né? O tema de hoje que eu quero abordar foi baseado em cima do Woodstock, né? Em 99 que teve. Tem a série Netflix, se vocês quiserem ver, para aprofundar mais. O meio no qual nós vivemos, né, influencia extremamente. Se vocês verem aquilo, isso daí eu já tinha visto, né? Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. As pessoas pensam assim, né? Ou talvez pensem, tá vendo? A forma como vai ser falado e a forma como vai ser interpretado isso é de extrema importância. Não quero dizer que as pessoas, vou dar um exemplo, mas que não soe mal, né? A pessoa mora na favela, lá tem a bandidagem, e aí a pessoa, todo mundo vai se encantar pelo meio, todo mundo vai querer, né? O meio influencia? Influencia. Boa parte quer, se engaja, se encanta, né, com o poder que os caras têm lá dentro, né? Mas todo mundo faz isso? Não. O meio influencia, mas ele não é um conclusivo, ele não é o que determina, mas influencia muito. Estou dando um exemplo que é mais nítido na cabeça das pessoas. Então, se você começa a ver lá pelo Woodstock, você começa a perceber, isso daí que eu estou passando é uma reflexão para a gente levar para dentro de casa, né? No nosso trabalho, né? Se você está num ambiente onde você está ali, se você deixa a sua casa suja, você fala assim, eu me sinto bem, não sente. Porque, eu vou dar um exemplo. Olha a vista que eu estou aqui. Dá só uma analisada. Cara, isso daqui é um dos pontos mais bonitos de Iracemápolis, que a galera vem e tal. Já foi muito mais frequentado aqui, o Pico.
É deslumbrante. Você ter uma vista dessa é uma coisa boa. Agora, dependendo do ponto da onde você olha, de algum lugar que você vê, né? Se eu levar, fazer um vídeo, né, com um lixão no fundo, não é uma imagem agradável. O óbvio também precisa ser dito. Então, a partir disso daí, você vai começar a perceber o quê? O meio no qual você, né, se organiza e vive influencia muito no comportamento. Volta lá no Woodstock, a hora que você começa a perceber, né, que do primeiro para o segundo dia, 250 mil pessoas, cara, é muito lixo, é muita gente indo no banheiro, o preço das coisas subiram, então houve uma alteração absurda, né, no meio. Chegaram, era um ambiente de paz e harmonia, que eles fizeram o Woodstock em 69, que foi foda, paz e amor, etc. Cara, um monte de adolescente cheio de testosterona num negócio desse, né? Com as bandas fodarásticas rolando lá. E então junta muita coisa. Você vê, o ambiente no qual eles estavam ali corromperam. E até na entrevista uma moça que estava lá, ela diz assim: nem todo mundo que estava lá, né? Isso é moral. Moral é tudo aquilo que você não faria, mesmo se você fosse invisível. Nem todo mundo que estava no ambiente, para você ter uma ideia, faria as coisas que eles fizeram, a destruição. Só que, tipo assim, virou uma cidade sem lei, né? Então você vê como a lei é necessária, né? Você vê como o meio influencia nas coisas. Eu falo meio no qual o quê? De você estar num ambiente limpo, de você estar ali num ambiente que te agrada, né? O que é um ambiente que te agrada? Às vezes tem pessoas que você está ali no trabalho, que a pessoa às vezes tem inveja de você. Hoje as pessoas, né? Quando você atinge um nível que as pessoas vão começar a te espizinhar mesmo, você está no caminho certo, porque daí você é bom. Porque ninguém fica correndo atrás de pessoas meia boca, não. E aí a pessoa deseja ser você, mas ela não sabe expressar isso de uma maneira legal e ela vem de uma maneira chata. Aquilo ali transforma o seu ambiente, por mais que o ambiente seja bonito, vai fazer com que ele fique pesado. E aí você chega em casa, você desconta isso em casa às vezes, né? Você desconta isso no boneco de... né? O saco de pancada vira a pessoa que você às vezes tem como parceria, né? Que é a pessoa ali no qual você poderia ter um ombro, mas depende da forma como você está, você não consegue, né? Por isso que eu falo, a inteligência emocional é uma puta de uma ferramenta, da forma como você vai levar aquilo ali. Então, o meio no qual nós vivemos, né, influencia extremamente isso. Ah, Gustavo, mas o que eu faço se eu não posso mudar de tal coisa? Você não pode mudar. Lembra que eu falei aqui agora há pouco? Tem coisas que a gente precisa se adaptar. Eu morei no Rio e nos lugares que eu morei, né, até eu me levantar, fazer meu nome como personal, eu morei em alguns lugares que eu vou te chamar de buraco mesmo, né? Que era, cara, você levantar, ter que trabalhar, você voltar para casa, você tá num ambiente pesado que você olha aquele lugar, parece um sei lá, um quarto de motel vagabundo, que você olha aqui e fala, aquilo ali vai desestimulando você. Ah, mas e aí? Você não conseguia fazer, o que você vai... E aí, como é que faz? Pelo menos essa reflexão que eu estou falando, eu não estou aqui vindo dar uma de coach, você precisa sair desse ambiente, sai imediatamente. Eu acho engraçado disso de coach que fala, esses gurus, né? Porque talvez ele tenha situação financeira, né? E ele não para raciocinar. E se a pessoa não pode? E se ela vive naquele meio, aquele meio é o que ela consegue ter, ou que ela mantém alguma outra pessoa ali, né? Que passa necessidade, etc. É o que ela pode fazer. Mas o mais interessante foi o que eu falei agora há pouco. Tem situações que no momento a gente não consegue mudar, mas que a gente pode aprender a conviver. Porra, tô mal, não tô legal. Você já está sentindo que você está pesado, que você está descarregando as coisas dos outros. Por quê? Porque você já está fazendo reflexão sobre isso. Então você já começa a se policiar. Ah, eu estou assim devido a tal coisa.
Você não vai mudar da água pro vinho, né? Eu falo pra você, eu passei 10 anos do Rio e não foram 10 anos de sombra e água fresca. Eu já falar bem a verdade, eu passei muitos anos, né, que eu convivi lá e vou te contar, foi um dos lugares onde eu tive mais aprendizado em toda a minha vida, né? Aquela bela frase, olha que a água bate na bunda, você aprende a nadar. E olha que aguada ainda, vou falar pra tu, hein? Falar bem no termo. Como o carioca diz, caraca, foi sinistro, foi pesado, mas o aprendizado veio, né? É aquele chacoalhão que você toma. E é por isso que eu gosto, né? Porque nunca veio alguém na minha vida e chegou. E aí, Gustavo, beleza? Talvez tenha. Mas o mal da gente é sempre achar que a gente sabe as coisas. E hoje eu adoro trabalhar com isso, que é exatamente para passar esse tipo de conhecimento, que talvez aquilo ali está adormecido na sua cabeça, você passe a começar a refletir a respeito daquilo. Então, se vocês quiserem assistir, né, Woodstock 99, é sensacional. Bom, vou encurtar por aqui. Um grande abraço. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só me chamar lá no Instagram. Abraço.